A filha dela foi para os Estados Unidos e trabalhava no McDonald's nos Estados Unidos, numa loja do McDonald's. Um dia ela estava lá, abriram a loja para funcionar e quebrou a máquina de cortar cebola. E a cebola é um ingrediente fundamental, ela vem toda picadinha, né? A máquina de cortar cebola quebrou, os caras não conseguiram arrumar, o técnico ia demorar para chegar e a decisão deles foi fecha a loja, porque eu não posso, é proibido eu oferecer o sanduíche sem estar com os ingredientes totais. Não tem como, fecha a loja, porque nós não vamos poder trabalhar. Aí a menina brasileira falou, como fecha a loja? Me dá a faca aqui. Pegou e cortou na mão a cebola. E aquilo foi um acontecimento. Ela falou, cara, os caras, ninguém acreditava que ela estava cortando aquilo na mão. E ela, como brasileira, falou, não, daqui, eu corto na mão, né? E aí ela falou, o choque que foi para a menina perceber que não passou pela cabeça das pessoas, vamos fazer na mão, não, fecha porque tem regra, tá tudo encaixotado, se não seguir a regra nós vamos ter um problema, então não passa por alguém que, cara, quebrando essa regra eu posso dar um jeito, né? O que era aquilo? Era um bando de autômato. Qual é a diferença daquela molecada que trabalhava lá para a máquina que faz que prensa a carne? É nenhuma, cara. São máquinas que na hora que o bicho pega, elas não têm condições de criar uma alternativa. Quem cria a alternativa? A pessoa que não está travada, que não está atrelada, aquela que tem o conhecimento. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MotiveCast. O MotiveCast é uma iniciativa da Motive Ação Palestras que tem como objetivo ajudar você a evoluir nos 3 pilares mais importantes da tua vida. O pilar pessoal, o pilar intelectual e o pilar social. Nada melhor que isso para trazer pessoas aqui que têm uma vida extraordinária, que têm uma inteligência a mais que pode contribuir para aumentar a nossa inteligência. Pessoas que vivem uma vida absurdamente abundante. E hoje eu tenho a honra de ter um cara aqui que eu admiro desde o dia que eu conheci. Eu conheci ele tem uns 5 anos, 6 anos mais ou menos. E desde então eu admiro pelo conteúdo, pela pessoa que ele é. Ele é um cara que se auto-intitula personal trainer de fitness intelectual. Cara, é um nome... Eu não sei o que ele tá pensando quando criou esse nome, mas é muito criativo e instigante. Ele tem uma vasta experiência de mais de 40 anos como executivo de multinacional e empreendedor. Ele é criador do Café Brasil, Leadercast e Cafezinho, além de ser escritor. Estou falando do meu amigo Luciano Pires. Grande Lucas, tudo bem? Luciano Pires, você errou aí, cara. A gente se conheceu há 5 quilos atrás. Não é isso? É isso mesmo. Com pandemia no meio e tudo mais, né? Pois é, com tudo que teve de ruim depois. Oh, que loucura, cara. Mas muito, muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui no MotiveCast do Motive Ação, né? Por isso que eu botei essa camiseta aqui, tá vendo? Isso aqui, ó. Isso aqui é Ronaldo Bastos, uma das letras mais lindas da música popular brasileira. A abelha fazendo mel vale o tempo que não voou. A abelha fazendo mel vale o tempo que não voou. Isso aqui fala de ação, cara. Fala de planejamento e ação e fala do que vocês estão fazendo, cara. Que sensacional. Fazer acontecer, né, cara? Eu gosto dessa tua coisa cultural, mas antes da gente entrar em qualquer assunto, queria fazer uma pergunta que talvez ninguém nunca perguntou isso pra você. Vai lá. Por que as empresas te contratam pra palestrar pra elas? Ninguém nunca te perguntou isso, né? Cara, não sei, cara. Cada um contrata por um motivo. Eu sei o que eu ofereço, né? Eu sei que tipo de coisa eu vendo lá, né? Mas as empresas vêm com aquela coisa padrão. Sempre tem alguma coisa acontecendo. E eu trato palestra como um canhão. Palestra para mim é um tiro de canhão. Você junta tudo. Você tem uma empresa, você tem um negócio, você vai lançar um produto, você vai reunir seus clientes, você vai fazer um lançamento de produto, você vai fazer um lançamento de um conceito, você vai fazer uma reunião de venda, você vai fixar um objetivo terrível para ser atingido, ou você vai celebrar alguma conquista, ou vai mostrar que os números não estão bons e tem que ser recuperados, né? E você, para isso, faz um monte de ações, né? Você, então, faz uma mudança cultural na empresa, publica materiais, muda a visão da empresa, cria uma embalagem nova, faz uma campanha nova de propaganda, uma campanha de marketing, faz um evento, junta o pessoal, leva num lugar. O que a palestra faz? A palestra junta tudo isso e transforma num bloco que é um tiro de canhão, cara. Aquela hora você chega lá e fala, olha, tudo isso que você está vendo aqui, nós estamos juntando num conceito e durante 1 hora, 1h30, eu vou
botar esse conceito para vocês, né? É isso que a palestra faz. Então, eu vendo exatamente isso, né? Uma qualidade de entrega legal com um conteúdo que seja uma coisa instigante. A brincadeira que eu fiz do fitness intelectual, eu até emprestei isso do nosso amigo Dado Schneider, que você conhece muito bem, né? Schneider, sim. Que ele brincou comigo e depois eu transformei isso no meu mote, né? Você pode ter, a barriga pode ser de chope. Você pode ter uma barriguinha de chope, legal, mas o cérebro tem que ser tanquinho, né? Quem não tem o cérebro tanquinho tem ele gordinho, cara, ele demora para reagir. Intelectual não serve para nada, né? Demora para reagir, cara, sabe? É lento, tudo. Hoje em dia não dá mais, cara. Você tem que estar com a cabeça a milhão. Então, o trabalho que eu tenho feito é esse, né? Eu sou um personal trainer que ajuda as pessoas a manter o cérebro em forma. E adapto isso para aquilo que a empresa quer. Então, o pessoal me chama lá e fala, eu tenho um problema aqui de integração, de comunicação, de passar um conceito legal, sabe? De estimular o pessoal a pensar fora da caixinha, ou então de desenvolver liderança. Todos esses atributos que compõem aquilo que leva a empresa para frente, eu costumo trazer no meu trabalho, né? E é isso que eu ofereço de um jeito diferenciado. Aí. Isso aqui não está aqui por acaso, né? Sabe? São citações, é muita coisa que eu coloco, eu coloco na... Cara, meu conceito é o seguinte, se você vai me dar 1 hora da tua vida para me ouvir, eu não tenho o direito de jogar essa tua hora fora, cara. Se você vai sentar ali e eu vou estar no palco durante 1 hora e tem 100 caras na plateia, significa que eu tive a honra de receber 100 horas de presente. Eu não tenho o direito de desperdiçar isso, cara. Você tem que sair de lá falando, cara, foram os 60 minutos mais bem investidos da minha vida. Valeu a pena eu entregar essa minha hora para esse cara aí, né? É esse que é meu conceito, cara. Quando eu consigo fazer isso aí, e esse é meu objetivo sempre, eu tô feliz da vida. Caraca, e tudo que você tá falando bate literalmente com o tema da nossa palestra, que é como treinar, da nossa palestra não, do nosso podcast, que é como treinar o cérebro. Sim. A gente tá vivendo uma época aí que depois você vai falar um pouquinho sobre qual é o teu pensamento, qual é a tua visão sobre essa questão das várias inteligências artificiais que estão vindo aí, que estão à tona em todo lugar, e eu acredito que vai ao contrário do que você pensa, tenho quase certeza disso, mas eu já sei responder depois. Mas quando a gente fala em treinar o cérebro, isso é uma questão que você vive na prática, né? Total, né? É uma questão de, cara, o conteúdo que você consome e a dificuldade para conseguir consumir esse conteúdo, né? Então, quando você fala de conteúdo... Cara, é que nem comida. Dá para tratar o conhecimento como se fosse comida. Sabe? Você Isso tem aí vai ser interessante, hein? Você tá bem animado com o negócio de comida, cara. Que é uma dieta intelectual, entendeu? Então, se você não cuidar da comida que você come, você vai fazer o quê? Você vai engordar, você vai sair fora, teu corpo vai reclamar, você vai com o tempo ficar mal, você não vai estar bem fisicamente. Com o cérebro é a mesma coisa, cara. O que você vai jogar para dentro dele? Então, aqui, como é que é o uso de palavrões aqui? Pode ser, tá liberado? Não, manda, depois eu ponho um pi. Tá bom. Se você come merda, cara, você vai se transformar num merda, entendeu? Então, que tipo de conteúdo eu tô consumindo? Esse é o primeiro filtro, né? Então, vou voltar para o que eu falei lá atrás. Se eu vou gastar 15 minutos da minha vida assistindo alguma coisa em algum lugar, cara, esses 15 minutos tem que valer a pena. Então, esse dedinho que eu uso aqui, eu posso clicar no Enter e assistir durante 15 minutos um youtuber colorido comendo uma lagartixa. O que eu ganhei no final? Além de olhar para ele e falar, ai, que horror, ficar indignado ou ficar constrangido. Eu não ganhei nada. Mas eu posso também bater esse dedo no Enter e assistir 15 minutos de um papo inteligente de alguém que, pô, cara, ganhei alguma coisa, né? Então, primeira coisa é o filtro para você escolher o conteúdo que você vai consumir. Então, tem que ser um conteúdo que vale a pena, tem que ser um conteúdo que não vai te tornar um obeso intelectual, mas que vai ajudar você a produzir aquilo que você precisa para o teu cérebro ficar funcionando muito bem. Então, filtro número 1, conteúdo. Filtro número 2, dificuldade para consumir esse conteúdo. Vamos para academia? Vamos. Você não consegue ficar bem na academia se você não se esforçar lá, cara. Por isso você bota um peso, né? Então, quanto maior é o peso, mais eu vou estar me esforçando. Qual é o objetivo? É quando eu terminar a minha sequência na academia, eu tá com o meu músculo inchado. Então, tá bonitão, né? Tá inchadão. E eu não quero que ele localizada. E eu não quero que ele murche, entendeu? Eu não quero quando eu sair de lá ele murche, eu quero que ele fique assim. Que ele continue. Cada vez que eu vou lá, eu tô colocando. Se eu não botar peso, não vai acontecer nada. Entendeu? Eu não vou estar exigindo no meu corpo coisa nenhuma. O cérebro é a mesma coisa. Se você não criar uma dificuldade para aquilo que você vai consumir, cara, não acontece nada. Então, o que nós estamos vendo hoje aí? Gerações e gerações de zumbis, a molecada que senta na frente de uma tela do YouTube, liga lá um vídeo, fica vendo bobagem,
fica vendo dois caras contar piadinha, fica vendo a cacetada do Faustão, fica vendo as pessoas, ou sexo, ou sangue, ou gente em situação constrangedora. Isso não exige esforço nenhum. Você pode tirar o cérebro de lá, sentar e passar o dia inteiro inerte ali, né? E no final disso, o que você ganhou? Nada. Eu perdi 15 minutos da minha vida. Dei algumas risadas? Sim, mas qual é a resultante disso, cara? Nada. Então, você não ganhou nada. Então, se eu escolher muito bem o que eu estou consumindo e criar alguma dificuldade para isso, o que é a dificuldade? Cara, eu vou ler aquilo que está um pouquinho acima da minha capacidade de compreensão, entendeu? Eu vou assistir um vídeo de pessoas que estão falando um tema que está acima daquilo que eu conheço e que vai me obrigar, deixa eu voltar, eu não entendi direito, vou voltar para ouvir outra vez. Estou lendo um livro, cara, tá difícil passar por esse parágrafo. Eu vou voltar e vou ler de novo. Deixa eu procurar o que ele quer dizer aqui no Google. Deixa eu ver o que está acontecendo. Deixa eu olhar no chat GPT para ele tentar me explicar de um outro jeito isso aqui. Esse exercício todo é que vai fazer você ampliar a tua capacidade cognitiva, né, cara? Eu vou ficar mais inteligente, eu vou ter um repertório mais evoluído, mas passou pela tua escolha. Se você não usar esses filtros, cara, você vai ser só mais um robô que vai estar tomando decisões que alguém quer que você tome, cara. Você virou, como é que os caras... Gado. Vão te levar para onde quiserem, porque você não tem espírito crítico, você só consegue se manifestar por hashtags, eu vou emprestar o rótulo de alguém, entendeu? E a partir disso eu posso fazer escolhas baseado naquilo que alguém definiu para mim. Cara, isso não é ser independente, isso não é ter liberdade. Isso é ser só mais um mané que vai trabalhar para a inteligência artificial. Cara, intelectualmente você tá vegetando. Não evolui, né? E se você não evolui intelectualmente, você serve para quê, cara? Você vai trabalhar para alguém. Entendeu? Vamos entender bem isso aqui. O que significa trabalhar para alguém, cara? Eu posso trabalhar numa empresa, estou trabalhando para alguém, estou me desenvolvendo lá, isso não é ruim. Quando eu digo trabalhar para alguém, é você servir a alguém mesmo contra a sua vontade, entendeu? Então vão te indicar um caminho que talvez não seja o caminho correto, cara. Não vai ser bom para a sociedade. E você está indo porque todo mundo vai. Entendeu? Eu tô xingando o Lucas porque eu assumi uma hashtag, alguém botou um rótulo nele. Como eu não tenho competência para te analisar, eu não consigo ter o repertório para poder entender o Lucas, eu não fui profundamente buscar entender como é o Lucas para poder tirar a minha opinião a teu respeito, eu empresto aquela que alguém teve. Você vai ver feito manada, todo mundo tá falando. Isso aí, botaram um rótulo e aí eu entro na zona e vou começar a gritar também. Eu sou um dos caras que vai tacar pedra em você sem saber porque eu tô tacando, entendeu? Eu sou um dos caras que vai estar no estádio xingando o jogador brasileiro de mono, porque tá todo mundo xingando, cara. Como tá todo mundo gritando, eu grito também. Cara, mas você sabe o que você tá falando? Não, mas tá todo mundo gritando, eu vou gritar também. Isso é vaquinha de presépio, cara. Isso é manada. Então, não dá para você se dar o luxo hoje em dia para fazer parte dessa manada. Você tem que ter a tua própria opinião e teu espírito crítico para escolher o que é melhor para você, né? E muita gente não tem... Dá muito trabalho isso, cara. Isso é cansativo. Ai, como é trabalhoso, cara. Então, muita gente escolhe não fazer. Cara, você falando me veio aqui na minha cabeça coisas do passado de que, mesmo numa época em que todo mundo da minha idade faziam as mesmas coisas, eu fui por um caminho diferente, né? E você falando, veio à tona assim, como essa aprendizagem, como esse treinamento de aprender cada vez mais, ele é eficiente desde que a gente não tenha preguiça mental. Isso aqui você não pode ter. Tem uma fábula da mitologia do Hércules, né? O Hércules, antes dele virar o famoso, ele era um garotão, ele era um jovem, já era um cara forte e tudo mais lá na Grécia Antiga. E ele está seguindo por um caminho, ele chega lá e tem uma encruzilhada. Então, sai um caminho para cada lado. Ele não sabe qual caminho seguir, né? E aí ele vai fazer uma consulta lá e a pessoa diz para ele, fala, cara, tem dois caminhos aqui, tem um facinho, tá? Ele vai retinho, é tranquilo, é fácil de seguir, você pode seguir por ele numa boa, né? E tem um outro que é íngreme. O outro é subida, é cheio de pedra, vai ser um terror. Se você escolher o caminho fácil, você vai chegar lá no fundo igual você é. Você vai chegar no final dele igual você é. E tem um monte de gente indo. Se você escolher o difícil, cara, você vai chegar lá em cima mais forte, maior, mais hábil, porque ele vai te exigir demais. Qual caminho você escolhe? E o Hércules fala, bom, eu quero o mais difícil, né? E ao escolher o mais difícil, ele se exige, né? Ele está se colocando numa situação de não conforto. Então, cara, eu vou ter que batalhar, eu vou ter que acordar mais cedo, vai ser difícil, eu vou ter que desenvolver meus músculos. No final desse caminho, onde tem pouca gente, eu tô forte e eu me transformo naquilo que eu quero ser, que é o grande Hércules, né?
Na vida da gente é igual, cara. Se você escolher o mais simples, não leio textão, cara. Ai, que textão, não vou ler o textão. Você já dançou, cara. Só Você leio já o livro era. se tiver um monte de figurinha. Cara, isso é uma ignorância, sabe? Que é o que está acontecendo hoje em dia. É o pessoal que acha que é legal ser ignorante, entendeu? E defende a ignorância. Tá? Não conheço, logo não existe. Não ouvi falar, portanto, não é bobagem, sabe? Ou então eu vou descer o pau em você, vou entrar numa área de comentários, num lugar qualquer na rede social, e vou sair xingando todo mundo e batendo todo mundo, sem perceber que o imbecil sou eu, entendeu? Que o cara que escreveu aquela coisa que está me indignando é mais inteligente que eu, estudou mais do que eu, colocou uma visão muito mais aprofundada do que eu, e eu, como sou ignorante e acho legal ser ignorante, vou chegar lá e vou xingar o cara. Quem tá fazendo papel de trouxa sou eu, cara. Entendeu? Então, quando você não tem essa consciência, cara, você vai virar massa de manobra. E aí, não tem muito o que fazer, não. Eu estou preocupado e me interessam as pessoas que estão incomodadas e querem fazer acontecer, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei todo esse conceito, essa conceituação minha, que já vem desde os anos 90, e botei isso a serviço das empresas. Então, falei, cara, o que é? Que conclusão eu cheguei no final das contas? Todos os problemas que você encontra na tua vida, no mundo, em qualquer lugar, em algum momento eles aconteceram porque alguém errou na hora de fazer uma escolha. Né? Então, se a pessoa que fez aquela escolha tivesse um pouco mais de repertório, de capacidade de julgamento, de tomada de decisão, aquela escolha errada não aconteceria e eu não teria o problema. E isso vai do porteiro do prédio ao CEO da empresa. Não importa qualquer lugar que você for, sempre vai trombar em alguém que tomou uma decisão errada. Eu falei, cara, então o que eu tenho que fazer, cara? Eu não tenho que dar aula de vendas para as pessoas. Eu não tenho que ensinar o cara a como lidar com uma planilha Excel. Eu não tenho que ensinar o cara a como exercer a capacidade de liderança ou de falar em público. Antes disso, tem um passo atrás. Espera um pouquinho. Antes de mergulhar nessa escolha toda, você tem que aprender a pensar, cara. A desenvolver a tua capacidade de julgamento e tomada de decisão. Aí você vai fazer a escolha. Depois que você estiver aprendendo como é que funciona, aí vai fazer o que você quiser, cara. Vai fazer teu curso de vendas, mas tem um passo anterior. O que adianta eu botar na tua mão o iPhone 23, que é o melhor do mundo, se você não sabe fazer com ele, cara? Entendeu? O que eu vou fazer? Como é que eu vou dar sentido à realidade se eu não tenho repertório para entender o que eu tenho na mão? Então, você tem na mão hoje essa coisa maravilhosa, que é acesso a todo o conhecimento do mundo a hora que você quiser, e tá fazendo o que com isso? Podia ser qualquer iPhone, sem vergonha, cara. Porque se você não sabe o que fazer com isso, então a questão toda, para saber o que fazer com isso, você tem que, antes de começar a agitar ou a pensar, aprender como é que funciona o pensamento. Né? Eu sei que isso tudo que você está falando faz um sentido absurdo. Uhum. Um sentido absurdo. E eu sei que a tecnologia, ela evolui com o intuito de melhorar e tornar a nossa vida mais prática. Só que eu dando um passo atrás, em 2007, eu entrei no seminário franciscano. Uhum. Eu ia ser frade franciscano lá em Bauru, acho que eu até falei isso pra você, porque você morou lá em Bauru, né? Lá em Agudos. Eu estudei, estudei no seminário Santo Antônio, lá em Agudos. Sim. E a gente não tinha, em 2007, a gente não tinha celular. Não tinha, porque celular era um instrumento mais caro do que hoje, né? E nem tinha acesso à internet como tem hoje. Não tinha acesso à internet, os computadores eram muito mais fracos do que hoje, né? E a gente no seminário tinha um sistema de estudo diferente. A gente pegava, por exemplo, várias enciclopédias, né? A Barça era uma. Então a gente pegava várias e lia o mesmo assunto em várias para saber se todas estavam falando a mesma coisa ou qual era a diferença para aprofundar ainda mais o estudo. E outros livros. Hoje, a gente tem o chat GPT que você fala, me fala o que é tal coisa e ele escreve pra você. Você reparou que não é nem Google mais? Cara. Uns meses atrás você falava, hoje a gente tem o Google. Que é o pai dos burros. Agora não tem mais Google, agora é o chat GPT. Cara, que é além do Google, entendeu? Então, sabe o que isso faz? Isso cria em você uma preguiça mental que é irreversível, cara. Você pega uma garotada hoje,
Eu sou do tempo, aqui em São Paulo, que para andar nas ruas de São Paulo, eu tinha o guia da cidade. Era um guia O dessa guia era isso que eu grossura, ia falar. que andava do meu lado. Eu botava ele na minha perna, eu abria o guia, então pelo guia eu me orientava por São Você Paulo, tinha que, que era uma e loucura. você tinha que ficar com o dedo em cima, porque se você perdesse, aí lascou. Você tinha que estacionar o carro e procurar. Eu tinha que fazer conta, eu ia fazer compra, cara. Eu tinha já que usei isso aí, cara. automaticamente pensar no troco, que eu tô dando no troco. Então, isso tudo fazia parte da minha vida, né? Eu sou da época da lista telefônica, que ainda tinha Também, lista telefônica. então, hoje em dia, cara, essa molecada toda, ela se movimenta pelo Waze. Se você tirar o Waze da mão de uma pessoa dessa e der um mapa, ele vai se embananar inteirinha, porque a inteligência para usar o mapa ele não tem mais. Ele perdeu isso, ele trocou por uma outra coisa, né? Se você falar para ele que ele tem que calcular o troco, ele não sabe mais calcular, porque hoje a calculadora faz. A conta que você fazia na mão, a calculadora faz, né? Então, tem uma coisa diferente acontecendo aí, que é o desenvolvimento de uma outra inteligência que não tem nada a ver com aquela que se desenvolveu lá atrás. Essa história de olhar as 4 fontes, ler uma por uma, comparar todas elas para ver qual é a melhor, acabou, cara. O ChatGPT te traz uma informação ali. A tua cabeça não desenvolveu mais a capacidade de cruzar uma informação com a outra, de fazer uma leitura sofisticada, sabe? De ler um trechinho e fala, pô, esse cara tá usando uma ironia, cara. Tem uma ironia aqui. Esse trecho que eu tô lendo aqui quer dizer exatamente o oposto do que tá escrito. Isso acabou. Entre numa rede social e vá ler a área de comentários, cara. É uma tristeza. Vamos lá. É horrível. É a horrível. inteligência artificial é qualquer coisa que simule a mente humana, não é isso? Partindo de um princípio básico. Não é assim. Não é assim? Não é assim porque a mente humana pensa. A inteligência artificial não pensa. Por exemplo, Não, vamos não. supor que você falou de uma calculadora. Se eu fizer a calculadora, talvez seja a inteligência artificial mais antiga que a gente tem, na porque verdade, ela simula, não simula o pensamento humano de você somar Não, você vai somar ela é uma maquininha que faz um cálculo. Ela faz um cálculo ali que é uma coisa automática, né? Quando você fala de inteligência artificial, o que ela está fazendo? Você pega o ChatGPT, o que ele faz? Cara, ele não está inventando nada, ele está pegando a somatória do pensamento, ele é um grande editor, né? Que ele trabalha, ele edita aquilo que existe tudo e monta e te apresenta aquilo. Então você ganha muito tempo, né? Não precisei pesquisar. Abandonei Você já usou o ChatGPT? Eu uso direto hoje em dia, cara. Em meses mudou meu jeito de trabalhar, né? Uso Você direto. se adaptou. Me adaptei. Mas como é que eu uso o ChatGPT? Como é que eu defini? Me perguntaram para definir. Eu defino o seguinte, cara. Eu sou um chefe de cozinha e o ChatGPT é o meu assistente. O que é que ele faz? Ele corta a cebola, ele corta os legumes, ele lava os legumes, ele prepara tudo do jeito que eu quero, ele até monta o prato. Agora, quem define o prato sou eu. Eu sei o que eu vou fazer. Eu passei a instrução para ele e eu estou ganhando tempo. Eu não estou perdendo tempo cortando uma cebola. Uhum. Ele corta para mim, entendeu? Então, há valor nisso? Claro que há valor. Eu não perco mais tempo cortando cebola. Eu estou botando minha inteligência em outro lugar que talvez agregue mais valor. Eu estou criando uma receita nova, né? Então, tem gente que acha que ele é o chefe. Tem gente que está tratando o ChatGPT como o chefe, como se ele fosse criar uma receita. Ele não vai criar uma receita, cara. Ele vai fazer uma somatória do que tem, vai tirar a média e vai te mostrar. Se você não tiver experiência e nem inteligência... Cara, faça um teste no ChatGPT, você vai ver como é que... Chega nele e faça uma pergunta qualquer que envolva alguma crítica. Eu fiz isso ontem, eu perguntei ontem. Eu estava atrás, eu queria frases que falassem... Frases de pessoas famosas que falassem do perigo da mídia. Então ele vem, ele te elenca as frases todas e no final é padrão. Essas frases falam do perigo que tem. Mas temos que lembrar que nem toda mídia é ruim, porque tem mídia que é boa. Todo final ele vem preocupado em botar pano quente nas coisas. O que é isso, cara? É uma média do pensamento, entendeu? Então ele tira a média de um pensamento que você olha para aquilo e fala, ele não tem opinião própria. Ele está juntando o que tem por aí. É maravilhoso. Entendeu? Mas você tem que fazer um trabalho crítico ali muito pesado. Então, o que eu faço com ele? Ele me ajuda a ganhar tempo. Então, tem que definir uma palavra. Antigamente, eu ia no Google, abria aquela palavra, procurava 3 ou 4 definições e fazia a minha. Agora, eu vou chegar no ChatGPT e falo, cara, defina para mim. Ele já define ali. Pô, não gostei. Refine essa definição. Não, agora eu quero que você define para uma criança de 9 anos. Entendeu? Ele está um passo além do que ele não me traz só informação para eu recolher e trabalhar. Ele já traz ela um pouco burilada. Aí eu olho para aquilo lá e falo, pô, a partir dali, o meu trabalho, eu ganhei tempo, entendeu? Mas eu estou usando essa inteligência sabendo que a inteligência, no fim, é minha. O que ele está fazendo? Ele é um baita de um operador, né?
mas eu não vou deixar ele jamais ser o chefe. Dominar. Só que ele está indo para um caminho que é provável que em breve ele já domine completamente, né? Porque isso evolui de uma forma A brutal. inteligência artificial, ela vai aprendendo todo dia, né? Em algum momento ela vai criar consciência. Esse é o grande problema. Quando ela criar consciência, aí o bicho vai pegar. Aí o que nós estamos falando aqui mudou, entendeu? Eu estou falando para você de um sistema que não tem consciência. Estamos a um passo de que ele tenha consciência. Quando ele tiver consciência, cara, o teu iPhone vai ter sentimentos. Você vai poder deixar na chuva o teu iPhone, cara? Você pode jogar ele no chão? Deixar no frio? Se ele tiver sentimentos, aí começa um rolo que, cara, é tão maluco isso que vai mudar o jeito da gente funcionar. Pô, cara, há um tempo atrás, eu tô falando coisa de 2 ou 3 anos, teve uma feira nos Estados Unidos, foi na Europa uma feira, que apareceu lá numa feira de coisas sexuais e tinha uma boneca sexual que era perfeita, que representava uma boneca Eu perfeita. vi isso aí, cara. Os caras sentaram, foram lá e começaram a bulinar a boneca. Começaram a bulinar a boneca, publicaram as fotos do cara bulinando a boneca. No dia seguinte foi um escândalo e começou a se discutir se a boneca tinha ou não. Era um robô a boneca, né? Se ela tinha ou não direitos. Eu posso bulinar uma boneca? Como você está discutindo o direito do robô? Tô. E vai começar a se desenvolver isso aí, porque esse bicho vai ter consciência. Provavelmente ele vai ter alguns direitos. Eu não vou poder chutar um robô, entendeu? Que é uma máquina, que é um treco inerte, porque ele não é mais inerte, ele passou a ter consciência. Aí vai dar um nó moral na cabeça da gente. Cara, isso é Skynet, cara, e já é tipo Exterminador do Futuro. Né? É isso que eu ia falar agora. Por isso tem tanta gente preocupada, né? Por isso tem tanta gente que fala, cara, pera um pouquinho, nós estamos indo rápido demais. Dá uma desacelerada. Calma. Se você tiver a chance, leia o Eu, Robô, que é o livro do Isaac Asimov, eu não me lembro de quando ele... mas é dos anos 60. Ele escreveu um livro chamado Eu, Robô, onde ele conta os contos maravilhosos lá, e ali no meio ele cria algumas leis. E ele fala, cara, tem leis fundamentais da robótica. Tem a lei número 1, a 2 e a 3. E essas leis todas, que são fundamentais, colocam o seguinte, cara, o robô não pode fazer mal a um ser humano. Entendeu? Ele não pode nem obedecer a você se você disser, mate o Luciano. Ele fala, não, eu não posso fazer mal a um ser humano. E aquilo é fundamental. Quer dizer, ele se assegura ali de que aquela máquina maravilhosa não vai passar do limite moral, que é fazer mal a um ser humano. Lembra do Robocop? Sim, do sim. original, o primeiro filme? O primeiro, eu era criança, cara. Tem um momento no filme em que isso acontece. O cara tem o robôzão, o cara fala, mata ele, o robô dá um nó. O robô fala, não, como vou matar? Eu não posso, porque ele tá atrelado... Ele tá obedecendo as leis primárias por qual ele foi criado. Exatamente, cara. Vem cá, a turma tá preocupada com essas leis ou não? E a grande discussão agora é essa. Vem cá, cara, e se esse bicho passar do ponto? E se ao criar consciência ele achar que ele pode tudo e resolver dominar a humanidade? Você acha que isso é impossível de acontecer? Cara, não, isso está um passo de acontecer. Por isso o Elon Musk está preocupado, por isso o criador do IA está... Cara, calma, vai devagar, porque a gente não entendeu ainda até onde vai essa coisa, né? Então, cara, com tudo é assim. Toda a tecnologia funciona assim. Se você voltar lá atrás, quando o Gutenberg inventou uma prensa, né, que ele fez com que aquele livro que levava 2 anos para ser feito, que custava caríssimo e que só podia chegar na mão de quem tivesse muito dinheiro, se transformou numa coisa barata, rápida e que podia chegar na mão de todo mundo, isso revolucionou o mundo, cara. As pessoas passaram a aprender, passaram a ler. Foi uma revolução mundial, que foi muito além do que era a intenção inicial do inventor. Cara, eu vou inventar um jeito de deixar mais rápida a impressão. A consequência disso mudou a história da humanidade. A internet, mesma coisa. Ela chega e ela te dá uma janela para o mundo que é maravilhosa e traz junto com ela um monte de problemas que nós estamos discutindo hoje, cara. Nós estamos discutindo liberdade de expressão. Vem cá, devo calar tua boca ou não? Não, você viu o tamanho da briga que está aqui agora. Então, como lidar com liberdade num ambiente como esse, né? Que tem muita coisa ruim, mas ao mesmo tempo é maravilhoso. Então, eu olho para aquilo e eu não consigo imaginar eu trabalhando hoje em dia sem ter a internet. Sem ter internet. Não tem. Inclusive, eu tava fazendo uma pesquisa e lendo um livro nesses últimos tempos que o boom gigantesco foi agora na pandemia, né? Só que não é pelo fato da pandemia. Nesse período da pandemia, você imagina que muitos adolescentes completaram 18 anos nesse período da pandemia. E aí, cara, você tem uma liberdade enorme de
condição financeira, porque esses adolescentes já trabalham, eles não têm medo de comprar pela internet, eles não têm medo de usar a internet, então foi um colapso geral, assim, de Não, derrubou. usando a internet de uma forma que nunca usou. Mas pega um veinho que sempre teve medo de usar cartão de crédito, cara. Na pandemia ele não teve alternativa. Se Ele teve que aprender. Teve que pedir comida, ele teve. Então aquilo derrubou. Sabe, pô, imagina que eu vou pedir comida de fora, não tem jeito, cara, tem que pedir. E a comida tem que vir, né? Palestras online. Cara, pré-pandemia era bicho, não, isso só serve para eu chamar um grande palestrante norte-americano que não pode vir ao Nem Brasil. tinha, a gente oferecia na Motive e os clientes olhavam com outro olhar. Não vi, cara. Da pandemia, de repente, o cara diz, pô, mas pera, não é que dá para fazer uma reunião? Funciona. Não é que funciona? É evidente que tem 1000 limitações. É evidente que nada supera um palco, cara. Eu como palestrante profissional, cara... O calor humano, não a tem presença, nada igual o olhar. eu estar num palco com uma plateia na minha frente. Isso é a melhor coisa do mundo, né? A palestra online é outro bicho. Sabe? Como é que é? Água doce e água salgada. Os dois têm peixe, nos dois você nada. Cara, dá pra... Mas é uma coisa, você não pode pegar um peixe de água doce, ele vai morrer. E a recíproca é verdadeira, né? Então, eu tenho que entender a dinâmica da água doce e a dinâmica da água salgada. Os dois têm 1000 vantagens, né? A empresa, de repente, fala, pô, se eu fizer online, em vez de eu levar 200 clientes meus para um resort no Nordeste, eu posso fazer online para 2.000 clientes meus, com um custo muito mais baixo do que levar 200 para lá. Eu nunca poderia falar para 2.000. Com online eu posso. Pô, que puta vantagem, né? Isso é muito legal, né? Eu posso falar com o Brasil inteirinho, ao mesmo tempo. Posso deixar gravada, cara. Posso fazer Cara, o online é maravilhoso. Mas então, entender a diferença de um para o outro e saber como empacotar os dois e fazer essa coisa híbrida que você falou no começo, né? Cara, dá para eu fazer o presencial e ter um online ao mesmo tempo. Cara, tem um monte de gente fazendo isso. Muitos. Isso amplia a capacidade de uma forma... O alcance, né? De uma forma maravilhosa. Agora, né? quando você vê toda essa evolução, essas coisas de inteligência artificial, essa praticidade cada vez está ficando mais prática, você acha que isso vai ser prejudicial para as empresas na questão de aprendizagem, na questão de evolução intelectual do colaborador? Como está essa tua visão aí? Porque a prática, quanto mais prático for, melhor. A gente se acostuma ao prático, né? E quando tem que fazer manual de novo, a gente se martiriza, a gente fica chateado. Sim. E aí a gente fala, eu não sei fazer isso aqui. Pô, claro que sabe, a gente só não está tentando se esforçar. Como é que você vê isso? Você vê uma baixa de rendimento nas empresas? Ou você acredita que como elas podem utilizar isso ao favor delas e reverter? Cara, eu vejo isso como um risco tremendo. Porque isso amplia o que eu falei logo no começo lá. Eu estava discutindo que a gente precisa desenvolver a capacidade crítica, etc. e tal. Se você vai eliminando as etapas, vai tirando da pessoa a necessidade dela se preocupar com a pancada, cara, ela vai ficando cada vez mais um autômato, né? E aí, na hora da tomada de decisão, ela é incapaz de tomar decisão. Eu vou dar um exemplo interessante de um texto que eu escrevi, eu usei num podcast há um tempo atrás, foi uma ouvinte minha que escreveu. A filha dela foi para os Estados Unidos e trabalhava no McDonald's nos Estados Unidos, numa loja do McDonald's. E ela me contou uma história divertidíssima. Falou, cara, um dia ela estava lá, abriram a loja para funcionar e quebrou a máquina de cortar cebola. E a cebola é um ingrediente fundamental. Ela vem toda picadinha, né? A máquina de cortar cebola quebrou, os caras não conseguiram arrumar, o técnico ia demorar para chegar e a decisão deles foi fecha a loja, porque eu não posso... É proibido eu oferecer o sanduíche sem estar com os ingredientes totais. Não tem como, fecha a loja, porque nós não vamos poder trabalhar. Aí a menina brasileira falou, como fecha a loja? Me dá a faca aqui. Pegou a faca e cortou na mão a cebola. E aquilo foi um acontecimento. Ela falou, cara, ninguém acreditava que ela estava cortando aquilo na mão. E ela, como brasileira, falou, não, daqui, eu corto na mão, né? E aí ela falou, o choque que foi para a menina perceber que não passou pela cabeça das pessoas, vamos fazer na mão, né? Não, fecha, porque tem regra, tá tudo encaixotado. Se não seguir a regra, nós vamos ter um problema. Então, não passa por alguém que, cara, quebrando essa regra, eu posso dar um jeito, né? O que era aquilo? Era um bando de autômato. Qual é a diferença daquela molecada que trabalhava lá para a máquina que faz que prensa a carne? É nenhuma, cara. São máquinas que na hora que o bicho pega, elas não têm condições de criar uma alternativa. Quem cria a alternativa? A pessoa que não está travada, que não está atrelada.
aquela que tem o conhecimento. É aquela que a hora que levanta a cabeça vai apanhar de todo mundo, porque as máquinas odeiam isso. É o tal do inovador, que a gente sempre fala, eu quero inovação, e a hora que aparece o inovador, ele é detonado, porque as pessoas não gostam de quem vem quebrar as coisas. Então, nós podemos entrar num sistema tal em que essa inteligência artificial domine de tal forma os processos que não reste mais pessoas com capacidade de olhar e falar, cara, tem alguma coisa errada aqui, deixa eu incluir, deixa eu melhorar as coisas. Né? Então, isso vai trazer um novo A nossa tipo... capacidade criativa diminui. Um novo tipo de inteligência ou de capacidade que vai ser interessante. Por exemplo, neste momento aqui agora, né? Eu chamei de prompters. Né? Vai nascer uma profissão chamada prompters. Quem é esse cara? É o cara que sabe perguntar para o ChatGPT. Já tem, inclusive, já tem. Cara, qual é o lance aí? O grande lance do ChatGPT não é a resposta que ele diz, é a pergunta que você faz, né? Inteligência artificial para fazer ilustrações, desenho. Cara, se você não souber perguntar para ela, criar o prompt, né? Olha, eu quero uma ilustração assim. A riqueza dessa pergunta vai tirar uma ilustração maravilhosa. Vai ter uma porção de gente ganhando dinheiro, aí eu sei perguntar. Eu sei pedir para ele o que ele tem que fazer. Como eu não sei, eu vou ter que contratar alguém para fazer, né? Então, isso vai começar a aparecer. Agora, tem uma inteligência que se perde no meio do caminho. De novo, é o cara que não tem mais capacidade para fazer uma conta. Ele não é capaz mais de multiplicar 17 por 8, não dá mais. Ele perdeu essa inteligência e se perdeu no caminho, né? Isso é bom ou é ruim? Cara, eu acho que isso é pavoroso. Ontem eu vi um trechinho no Instagram de uma stand-up americana, uma comediante americana, dizendo o seguinte, cara, a geração Z não consegue mais ler um texto cursivo, escrito à mão, não consegue mais ler. A geração G não consegue mais se orientar nas ruas se não for pelo chat, pelo Waze, né? Ela é incapaz de fazer, ela não consegue ler um livro de 500 páginas, né? Sabe o resultado disso? Se eles dominarem o mundo, vai ser muito fácil ganhar deles, cara. Entendeu? Se eles tomarem conta do mundo, vai ser muito fácil para nós, que conseguimos fazer essas coisas básicas, dominar. Tira o plug da tomada para ver o que acontece, cara. Acabou. Eu penso assim, foi uma pergunta que eu sempre tive para mim, eu falo, pô, o ser humano, ele sempre se adapta. Sim. A qualquer tecnologia, ele se adapta. Inclusive, a terceira idade teve que se adaptar obrigatoriamente agora na pandemia, porque ela não podia sair, ela não podia fazer outras coisas, tinha que fazer tudo pela internet e muitos idosos tiveram que aprender. Aí você viu uma massa de idosos gigantesca começando a criar redes sociais, entrando no WhatsApp, entrando no Facebook, que é a porta de entrada das redes sociais, outros têm no Instagram, e aí você fala, caramba, tem um monte de velho agora. Desse jeito que eu já ouvi os jovens falarem assim. E a questão é, será que a gente se adaptaria ao contrário? Por exemplo, sumiram todas as redes sociais, não tenho mais como conversar pelo WhatsApp. Será que eu me adaptaria? Vai ter que ser na porrada, cara. Agora, há pouco tempo atrás, o WhatsApp saiu do ar. Você lembra o que aconteceu? O Google saiu do ar durante algumas horas. Seu Instagram dá pane e todo mundo já fica... Acabou o mundo. Sai manchete de jornal e não sei o que e tal. Vai ter que adaptar na porrada. Mas deixa eu chamar a atenção para uma coisa, que o pessoal tá me olhando aqui falando, pô, a questão toda esse cara é antiquado. A questão toda é a seguinte, bicho. Bem-vinda essa tecnologia toda, cara. Quanto mais vier, melhor é. Eu acho que é maravilhoso o que nós estamos vivendo. Eu acho que o ser humano nunca teve a oportunidade que ele está tendo de ter nas suas mãos as ferramentas mais fantásticas da história, cara. Nunca foi assim. Então nós estamos tendo hoje a oportunidade, cara, de ter acesso ao que a gente quiser, a hora que quiser. Não é à toa que a mesma ideia genial aparece em 10, 20 lugares do mundo ao mesmo tempo, né? Tem caras pensando... Isso é maravilhoso. O meu ponto é o seguinte, eu não posso deixar que isso me faça burro. Esse é o meu ponto, entendeu? Não tenho nada contra a tecnologia. Que venha e que venha muito mais. Pô, essa inteligência artificial que é maravilhosa. Eu estava sentado agora para refazer a minha proposta de trabalho. Eu tenho uma proposta lá que eu montei um PowerPoint, a partir dele eu faço um PDF. E eu olhei para aquilo e falei, cara, será que não tem uma inteligência artificial que eu peço para ela e ela monte para mim? É claro que tem. E vai ser maravilhoso se tiver, porque eu vou ganhar tempo, vai sair muito mais barato para mim, vai estourar no colo de gente que vivia disso, que não vai conseguir viver. Então, pô, quando eu peço hoje uma ilustração maravilhosa, eu estou tirando o trabalho de algum ilustrador que tinha lá atrás. Mas isso é o que Schumpeter falou lá atrás. Cara, sabe? Música. Tem inteligência artificial que escreve uma música. Schumpeter falou lá atrás, isso é a destruição criativa, cara.
você para implementar esse novo, você vai destruir um monte de coisa velha, né? A evolução sempre foi assim. Várias atividades humanas perderam, não existem mais, porque a tecnologia evoluiu, cara. Então eu não tenho por que continuar fazendo algo que a tecnologia trouxe como novidade. Então ela destrói para poder criar um novo. Nós estamos vendo isso agora. Está destruindo uma pancada de atividades para criar coisas novas. Cara, isso é bem-vindo. Eu não posso deixar que isso me deixe gordo intelectualmente, que me deixe incapaz de ter meu espírito crítico. Então, não fique burro. Não deixe que a tecnologia... Você tem que usá-la. Ela tem que estar a teu favor. E a minha briga tem sido essa com as empresas, né? Eu vou trazer para você um tipo de provocação que é um passo atrás, entendeu? Vamos provocar o pessoal a pensar, cara. Faça um mergulho dentro de você, entendeu? Você tem que começar a usar todo o ciclo do pensamento que a gente abandonou. Tá? Eu criei uma coisa que eu chamei de espiral do pensamento, né? Eu falo, cara, como é que é? Eu tenho contato com o assunto, eu tenho que pegar, acionar meu repertório, eu tenho que fazer uma primeira reflexão, entender por que eu estou reagindo assim a esse assunto, por que quando o Lucas me liga eu fico bravo, né? Ou por que quando o Lucas me falou tal coisa eu fiquei com medo? Por que eu reajo assim? Aí eu tenho que fazer uma profunda reflexão a respeito, eu tenho que aprender a discernir as coisas, que é ver a diferença sem fazer julgamento. Aí eu tenho que depois fazer o meu próprio julgamento, aí fazer uma escolha. Cara, é um ciclo muito sofisticado, para no final eu fazer uma escolha. O que aconteceu conosco, cara? A gente abandonou esse ciclo. Não dá mais tempo. Você não tem mais tempo. Você não tem mais tempo de tranquilamente conversar com o teu interlocutor. Não, cara, tem que ser agora, é já, é pelo WhatsApp. E se você não responder em 15 segundos, alguém vai passar na tua frente. Então eu não tenho tempo para fazer o ciclo. Sabe o que eu faço? Eu impresso de alguém o julgamento e faço minha escolha. Entendeu? Eu vou escolher as coisas. Não tenho mais tempo de desenvolver todo esse sofisticado processo. Cara, ele vai se perdendo. E chega num momento que eu sou incapaz de julgar. Então, ou eu sou incapaz de julgar, e aí eu impresso o julgamento dos outros. Cara, o que você acha dessa caneca aqui? Feia. Não, peraí, você nem olhou você direito. Você nem olhou, cara. Nem pensou. Não deu tempo de nem analisar. Analisou, Você analisou direito, você entendeu o que é isso aqui, sabe por que ele é assim? Ah, não, eu não sabia. Cara, desculpe. Você está tomando decisões baseadas num tremendo do achismo. E é isso que é meu problema, né? Cuidado com isso. Então, isso vai destruir tudo. Então, não adianta ter software sofisticado, sistema sofisticado, equipamento sofisticado. Isso não serve para nada, cara. Se pilotando isso não tiver alguém capaz de ter a capacidade de julgamento e tomada de decisão. Essa é a base do meu trabalho. Então, é assim desde os anos 90. Nunca abri mão disso, eu não vou abrir nunca mais. Porque para mim tá muito claro, cara. É o teu posicionamento, né? É aí que nasce o problema. Então, meu problema não é a capacidade... a habilidade técnica que a pessoa tem de encontrar uma solução. Cara, não, isso você ensina. Isso você desenvolve, cara. Né? O problema todo é antes disso. É eu escolher. Eu escolher que caminho eu vou seguir, escolher por que eu estou fazendo isso. Sabe, fazer esse tipo de arguição, né? Cara, tá bom. Antes de fazer, deixa eu entender por que eu estou fazendo. Né? O que se espera de mim? Estou no meu metro quadrado aqui, tá bom. Se eu não fizer direito, o que acontece lá na frente? Aliás, por que essa bola chegou quadrada para mim? Né? Se veio quadrada, veio por quê? Onde é que está a encrenca aqui? Né? Depois que eu entregar o meu trabalho, o que vai acontecer? Ele termina onde? Ele termina na hora que eu entreguei ou ele termina no cliente usando lá na frente? E aí, eu, ao entender o que está acontecendo lá, talvez eu tenha que mudar aqui. Essa compreensão ampliada do teu negócio é que é a minha encrenca. Entendeu? Eu quero desenvolver as pessoas assim. E aí, quando você faz isso, que você muda completamente a dinâmica na tua empresa, cara. Não tem mais aquele monte de robozinho, pega a bola aqui, entrega pro outro, entrega... Não, cara, é um todo. Eu estou preocupado com o todo. A pandemia trouxe umas lições importantes, cara. Quando a pandemia chegou e ela atacou as pessoas e tirou alguns elementos do sistema, eu tenho um amigo meu que tinha uma fabriqueta, cara, a pandemia atacou e detonou, tirou do ar durante 2 semanas o operador de uma máquina lá, parou a empresa, cara. E aí o cara descobriu que não tinha mais ninguém na empresa com competência para lidar com aquela máquina. O outro cara tirou do ar o diretor financeiro. O cara ficou quase um mês, o cara quase morreu. Quando o diretor financeiro saiu, deu uma pane na empresa. E o cara descobriu que ele tinha um tremendo gargalo ali, o diretor financeiro, sem ele a empresa não funciona. Cara, como pode? Não, cara, eu tenho que ter formas de suprir isso tudo. Quando voltou tudo, o cara, pera um pouquinho, o que você está fazendo? Eu montei um sistema de treinamento aqui.
todo mundo sabe operar mais ou menos alguma coisa, todo mundo sabe onde estão as coisas, não tem mais ninguém, entendeu? Eu acabei com esse gargalho, acabei com esse fusível. Se ele queimar, cara, eu tenho um caminho alternativo, né? Muita gente quebrou porque não tinha alternativa. Sabe? O restaurante que chegou a pandemia, ele não tinha delivery. Ele conseguiu montar um delivery em 30 dias, que ele se ferrou, porque ele descobriu que o produto que ele fazia não se presta para delivery. Calça curta, cara, né? Então, sabe, a capacidade de você pensar... Se antecipar os problemas. É isso aí, cara, né? E como é que você faz? Eu tenho certeza absoluta, quem está nos ouvindo aí, eu sei qual é o teu problema, cara. Eu sei qual é o teu problema. Você está terrível, você está triste, porque você fala, cara, eu não consigo resolver os problemas, porque o pessoal que trabalha comigo não tem a capacidade de me trazer a solução. Eu estou aqui numa solidão intelectual terrível, solidão empresarial, cara. Eu sou o CEO da empresa e eu não tenho com quem me queixar. Eu tenho um monte de diretor respondendo para mim aqui, nenhum deles é capaz de me dar um apoio que eu preciso aqui nesse momento. Eu estou sozinho. Né? Eu sou o gerente da área aqui, eu estou sozinho. Mas tem 10 caras com você, mas eu estou sozinho. O que significa esse eu estou sozinho? Sabe? Eu não tenho perto de mim pessoas nutritivas, pessoas capazes de me escutar, de entender o que está acontecendo, de me trazer subsídios. Talvez a culpa seja minha, porque calei a boca deles. Não deixei ninguém falar. Não aceito esses inputs, né? Então, você entende que isso é um todo? E isso vai além da IA, cara. A inteligência artificial não vai conseguir sobrepor isso tudo. Alguém criou essa coisa, entendeu? E se eu tiver junto comigo um monte de gente criativa, capaz de ter coragem, sabe, de se manifestar, de saber que a hora que der opinião não vai ser penalizado por isso, né? Pelo contrário, tem voz ativa, é bem-vinda, me traz os inputs de mercado, cara, isso é de uma riqueza absoluta. E a gente cortou isso. Cara, existe um processo natural, né? A gente tem informações, dessas informações a gente coleta dados e dos dados a gente tem insights. Sim. E aí só através disso a gente consegue criar coisas, ser criativo. Só que se a gente pular esses processos, talvez a criatividade lá no final não tenha a eficiência que ela precisa. Você vai fazer só aquilo que te pagaram para fazer. Isso é pouco. Vai ser uma máquina, né? Eu publiquei um cafezinho outro dia, interessante. Eu fui tomar um café com um amigo meu aqui, em Moema, numa baita padaria de Moema. Uma padaria maravilhosa. Levei meu livro, cheguei lá, sentei com ele. Toma o livro de presente. Pô, que maravilha. Faça um autógrafo para mim. Eu sem caneta, ele sem caneta. Né? Pô, não temos caneta. Assinatura digital. Chamou uma menina que nos atendia. Você consegue uma caneta para mim? Eu não tenho caneta, porque a gente anota aqui no aparelhinho. Sim, mas pede para tua amiga ali. Ela foi na amiga, não, também não tem caneta aqui. E aí as duas viraram as costas e ficaram num cantinho. Eu falei, bom, foram providenciar uma caneta. E eu conversando, dali a pouco, nada. Eu virei para as meninas e falei, cadê a caneta? Não tem. Não, mas vai lá e pede no caixa. Não, também não tem. Eu fui, como não tem, cara? Não tem. Eu falei, não, desculpa, vou eu. Levantei e fui no caixa. Eu queria uma caneta. Não tem caneta. Eu falei, cara, inacreditável. Como não tem caneta? Não tem caneta. Aí um cara da fila me ouviu e falou, opa, peraí, eu tenho aqui. Me deu a caneta. Eu fui lá e resolvi o problema, né? Aí criei um programa a respeito dizendo o seguinte, cara. Você resolveu um problema, criou outro. Se sou eu que estou no lugar daquela menina, fala, bicho, eu não tenho caneta, porque eu uso esse aparelhinho aqui. Minha amiga não tem caneta. O caixa também não tem caneta. Mas o meu cliente está com um problema, cara. Eu vou lá no escritório. Me dá um segundinho, eu vou até o escritório e pego a caneta. Claro que tem uma caneta em algum lugar. Eu vou na fila e pergunto para alguém, fulano, alguém tem caneta para eu poder resolver o problema do meu cliente? Não passou pela cabeça da menina que ela teria essa atribuição de dar um passo além. Ela se limitou, não tem o que fazer. Posso falar um palavrão? Pode. Eu não tenho, foda-se. Entendeu? Isso na cabeça dela. E acabou, e ficou por aí. Qual é o problema nessa história toda? Eu nunca vou elogiar essa menina para lugar nenhum. Eu não vou ser o cliente que vai chegar no gerente e falar, cara, tava com problema, essa menina foi lá e resolveu, cara. Presta atenção nela. Ela não vai passar nunca daquele... Ela bateu no teto. Porque ela parou naquilo que alguém disse que ela era paga para fazer. Entendeu? A minha questão toda é o seguinte, cara, tem um além. Sabe? Eu tenho um cliente com uma demanda e eu vou satisfazer. Mesmo que para isso eu tenha que ir além da minha atribuição. Eu tenho que me incomodar com algo que não deveria ser minha preocupação. Quem tinha que fazer não fez, desculpa, eu faço. O importante é o cara. E aí eu vou aparecer.
Na hora que fizeram uma reunião com todo mundo, vem cá, quem vai ser o novo líder da equipe aqui? Vai ser o mané que fica de boca aberta num canto? Ou vai ser a menina que levanta e resolve a situação? Ela vai aparecer, entendeu? Isso acaba morrendo. Porque a pessoa ela nem está estimulada para fazer, ela está de saco cheio, não quer saber daquilo e acha que a vida dela se resume. E aí fica se queixando. Ganho mal, meu trabalho é um horror, esse aqui não quero ficar aqui. Cara, mexa-se, prove que você tem um valor que vai além, mas para isso aqui tem que funcionar. Ela tá antenada, deixa eu procurar as oportunidades, cara. Deixa eu ver onde tem, e onde tem, eu faço acontecer. Eu apareço, e alguém vai estar olhando, cara. E a hora que esse alguém precisar, eu preciso de um braço direito, eu vai saber onde correr. Claro, eu vou buscar quem apareceu. Cara, entendeu? aconteceu isso aí comigo semana passada. Minha esposa falou pra mim assim, eu tenho um filho de 7 anos, né? Uhum. Minha esposa falou, pô, esse moleque não quer sair do celular. Ele só quer assistir desenho, não sei o que. Ah, ele só quer assistir desenho? E aí eu fico no escritório o dia inteiro, né? E aí eu falei, bom, então já sei o que eu vou fazer. E aí ele tava lá, ele tinha que fazer um trabalho sobre os índios, né? E aí ó, ele tá na primeira série, então deve estar aprendendo sobre o descobrimento do Brasil, aquela coisa. Falei, tá bom. Coloquei ele no computador do meu lado e coloquei um monte de desenho no YouTube falando do descobrimento do Brasil para crianças. Então ele quer ver desenho, ele vai ver desenho, vai ser bonitinho pra ele, ele vai aprender ao mesmo tempo. Sim. E aí eu falei pra ele, ó, toda vez que acabar o desenho, você me chama e você me conta o que você aprendeu desse desenho. Sim. E aí a gente assiste outro. Então eu coloquei lá uns 10 desenhos falando sobre índios, sobre indígenas, sobre povos indígenas, sobre descobrimento, sobre português. Pronto. Deu um dia, no outro dia ele veio, pai, posso assistir desenho de novo? Então, ou seja, juntar aquilo que a gente gosta para aprender, né? Como você disse no começo da nossa conversa, né? A gente consumir qual tipo de conteúdo a gente está consumindo, ser seletivo, né? E eu acho que a gente vai ter que reaprender a fazer isso. Mas você viu o papel que você fez aí, né? Você viu o papel que você usou tecnologia. Eu usei a tecnologia a favor. Eu sei o que ele gosta, eu vou usar a favor dele. Vou te dar uma dica aqui. Bota ele para ouvir um podcast chamado Café com Leite, que é meu, tá? Café com Leite. Café com Leite. A gente criou um podcast focado no público infanto-juvenil, que é um podcast com uma linguagem para garotada, porém com temas muito adultos, né? Eu falo da Caverna de Platão, cara. Eu falo de por que política é importante. Eu conto, eu falo o que são valores, eu falo qual é a importância do dinheiro. A gente tem temas muito adultos numa linguagem para garotada e a gente não quis fazer em vídeo. Entendeu? Não, mas a molecada gosta de vídeo. Eu falo, não, bicho, eu não quero o vídeo. Sabe por quê? Porque quando eu faço no áudio, eu faço a cabeça dessa molecada explodir. Pensar, raciocinar. No vídeo ela tá sentadinha, vendo aquilo que alguém tá mostrando para ela. Quando eu faço em áudio, ela precisa montar aquela imagem na cabeça dela. A capacidade de criação, de imaginação dela vai parar nas nuvens, né? Sem contar que ela cria uma ideia de que essa história que eu tô ouvindo é minha também. Porque esse cara acaba de me descrever o lobisomem, que fui eu que inventei. Tá na minha cabeça. Não é o lobisomem que me mostraram, né? Não é a cena do índio que alguém fez. Eu montei na minha cabeça. Então, isso em termos de desenvolvimento, mas alguém precisa guiar essa molecada. Você fez isso com o teu filho, né? Cara, e nesse momento, a internet é maravilhosa, cara. O YouTube é fantástico, né? Desde que você tenha guiado. Então, você fez com que valesse a pena, porque é isso que ele está assistindo. Alguém filtrou. Alguém colocou para ele e alguém sabe que ele vai tirar alguma coisa importante dali, né? Caso contrário, ele vai ficar vendo barulhinho, ele vai vendo desenhinho, e ali fica alienado, né? Então, foi uma maneira que eu encontrei e acredito que a gente tenha que se reaprender a se educar sempre, né? De essa coisa, foi magnífica que você falou de filtro, né? O que eu tô consumindo e eu acho que aqui, ó, isso aqui para mim é um objeto de trabalho, né? Eu trabalho com isso aqui o dia inteiro. Dá até pra fazer ligação telefônica com isso aí, cara. Dá até pra ligar. Você consegue até falar no telefone com esse treco aí. Dá até pra ligar. Eu vou pra academia 2 vezes por dia. Eu vou de manhã, então eu levo minha esposa pro serviço, 5 horas da manhã, e depois já vou pra academia, só fazer cardio de manhã, só quero ir pra esteira. Eu coloco isso aqui lá, ó. Ao invés de eu ficar escutando música, ficar escutando negócio, eu coloco o podcast aqui. Podcast que não é qualquer podcast, aí vem o filtro, né? Eu não quero qualquer podcast, eu quero podcast que vai contribuir para o meu profissional. O que eu posso aprender da minha área? As pessoas fazem isso sem pensar a respeito. E tem um exemplo maravilhoso, que eu tenho certeza que vai acontecer. Quanto tempo você leva para escolher o filme que você vai assistir na Netflix essa noite?
Se bobear, cara, você vai levar 2 horas pra escolher um filme de 1h30. Quanto mais opção você tem, mais você demora E escolhendo. por quê? Porque você tá... Cara, eu tenho que achar algo que vale a pena. Entendeu? Eu preciso procurar um filme que vale a pena. Tem tanta opção que eu posso gastar 2 horas pra escolher um filme de 1h30. Então eu passei 2 horas desesperado porque eu não quero perder 2 horas da minha vida, né? Então, cara, esse processo de escolha é que é a coisa mais fundamental hoje em dia. Ele tem que estar presente todo o tempo, ele tem que estar presente naquilo que você vai ler, naquilo que você vai consumir, com quem que você vai estar, entendeu? Cara, eu vou gastar meia hora com o Lucas hoje, vem cá, vai valer a pena eu gastar 30 minutos da minha vida com o Lucas? Meu, ele não me acrescenta nada, cara. É aquele papozinho de sempre, aquela historinha. Não vou perder tempo com ele. É isso mesmo. Ah, não, peraí, quem é o Lucas é fantástico, cara. O Lucas é um cara divertido, é um cara que me traz informação, é um cara que me estimula. Cara, eu quero estar com ele, eu não quero 30 minutos, eu quero 1 hora com ele. Né? Traz isso pro nosso negócio aqui. Que palestrante que eu quero no palco, cara? Entendeu? Que palestrante? O que eu quero com o palestrante no palco? Eu quero um cara que chega lá, conta piada, diverte todo mundo vai morrer de dar risada e a hora que terminar ficou por isso? Ou eu quero um cara que chega lá e passa uma mensagem que quando terminar o cérebro do pessoal Tá explodindo. Tá explodindo, cara. O cara que faz a conexão. Lembra do canhão lá no começo? Uhum. É o cara que consegue olhar pro meu briefing e falar, eu vou pegar tudo isso que você tem aqui, vou empacotar e vou te entregar. Contando uma história que é a minha história. Mas tá tudo embutido aqui. Eu quero um cara que quando terminar, tu vai falar, meu Deus do céu, cara. Assisti a palestra desse cara aí há 10 anos atrás e nunca mais esqueci de 3 ou 4 coisas que ele falou ali. Entendeu? Esse é o cara que eu quero. Porque esse cara sabe estimular e não é só botando a palestra, a plateia para dançar. Não, cara. Tem um estímulo intelectual que esse é o que fica. Esse fica. Entendeu? Que aquele, esse cara me fez me sentir de um jeito que eu nunca me senti antes. Entendeu? Ele me botou uma pulguinha, me fez... Eu já ouvi tudo isso que ele falou, mas ele falou de um jeito, cara, que eu nunca tinha visto. Entendeu? Esse é o cara que eu quero. Esse é o cara que a motivação vende, né? Esse é o cara que uma equipe de uma grande empresa precisa, né? Do lado dele. Esse é o cara que você, que é um contratador, tem que ter isso no teu briefing, cara. O que eu quero lá na ponta, né? Se eu quero alguém só para entreter, cara, contrata um stand-upper. Leva um cara de stand-up, leva uma dupla sertaneja, leva um cara que conta piadas. Se é só para entreter, tem gente muito boa fazendo isso. Faz um happy hour e põe um show lá, né? No Entendeu? palco. Se é só para entreter, eu tenho. Agora, se é para passar uma mensagem, cara, eu tenho que tomar muito cuidado. A gente tá conversando aqui um pouquinho antes, né? Uhum. Cara, o briefing é igual ao ChatGPT, cara. Se eu não tiver um briefing muito bem elaborado... Se não souber quais as perguntas certas para fazer... Cara, e sabe o que vai acontecer? Eu posso contratar um baita palestrante, um cara de renome, colocar ele lá e ser um sucesso. Pode ser. Ou eu posso contratar um cara que não tem tanto renome e chego lá e além de ser um sucesso, cara, é inesquecível. Cara, não foi uma grande figura, cara. Não é um cara de celebração, não é um cara que tem uma marca, não é um cara que todo mundo conhece. Mas, bicho, o cara colocou uns trecos ali que pancada, cara. Eu saí de lá com referência, eu saí de lá com 2 livros, eu saí de lá com algumas dicas que eu nunca tinha pensado a respeito, né? E isso trouxe valor pro meu evento. Entendeu? Então, esse tipo de coisa está se perdendo. Tem muita gente que quer contratar a celebridade. Eu quero botar uma celebridade. Sabe por quê, cara? Porque eu tô aqui com o meu pescoço a risco, cara. Porque se não for bom, eu vou dançar. Então, bota uma celebridade, porque mesmo que seja ruim, era celebridade. O pessoal vai gostar. Não, cara, eu quero agregar ao evento. Eu tenho uma sequência de coisas acontecendo. No meio dessa sequência, eu tenho uma palestra. Essa palestra não pode ser uma coisa encaixada ali, ela tem que ser uma coisa que ela se encaixa perfeitamente. Ela pega e entrega, entendeu? Ela não é um negócio estanque. Agora vem o fulano, entra e sai, e dá uma mensagem dele. Não, cara, está completamente conectado. Então, tem uma ciência nisso, sabe? Tem uma ciência tanto do palestrante quanto de quem contrata. Então, de novo, o briefing tem que ser muito bem elaborado. Isso se perdeu. Antigamente, cara, eu ia fazer um contato para fazer uma palestra, o cara me botava sentado na frente do presidente da empresa, do vice-presidente da empresa, do CEO. O cara sentava lá com um pensamento estratégico ultra elaborado e eu tinha que me adaptar àquilo, né? E parece que isso se perdeu, cara. Tá todo mundo com pressa. Então, cara, enfia aí. Não é assim, cara. Uma vida instantânea, é tipo fast food, tem que ser rápido. Pode ser que tudo seja bonito, foi tudo bonito, tudo redondinho, mas aquele algo a mais, aquele inesquecível não aconteceu. Né? E a minha busca é essa, cara. Sensacional. É isso que eu tô atrás. Eu quero que... Bicho,
foi inesquecível. Sabe? Eu vivi um momento ali inesquecível e estava tudo perfeitamente amarrado. Isso que eu tô atrás, cara. Cara, toda vez que eu converso com você, minha cabeça explode, assim, porque é muita informação, é muita coisa legal e não é a primeira vez que eu tenho essa sensação, né? Eu queria ter aqui mais umas 2 horas pra gente conversar, porque tinha tanta coisa que eu queria te perguntar, mas isso foi pra gente criar uma consciência de que a gente não pode ser dependente da máquina. A gente é o emocional, talvez a máquina seja o racional, mas a gente precisa ser o emocional e precisa manter isso com a gente porque é a nossa essência, né? Você é o criador, cara. Bota na tua cabeça. A gente é o chefe de cozinha. Você é o criador. E você não pode abrir mão disso, entendeu? Sempre tem que ter essa coisa. Eu sou o criador. Eu vou arcar com toda a responsabilidade de ser o criador e vou arcar com as consequências de ser o criador, entendeu? Então, se eu tenho medo de consequências, eu não posso ser o criador. Então, eu vou designar alguém melhor que eu, vou entregar para alguém fazer e vou simplesmente ser o chefe de cozinha. Tem demérito nisso? Não, não tem, cara. Você pode ser o assistente do chefe de cozinha. Não tem nenhum demérito nisso, cara. Esses caras são absolutamente fundamentais. Né? É aquela história do clube de futebol, cara. O valor que tem o preparador físico pro Neymar. Cara, sem ele não tem Neymar. É isso entendeu? mesmo. O Neymar, sem o preparador, não há demérito nenhum. O preparador não tem que sonhar em ser o Neymar. Sem o bastidor não há espetáculo. Ele tem que ser o melhor preparador físico que existe, cara. Porque o Neymar, pra onde ele for, ele vai carregar esse cara. Entendeu? Esse assistente de cozinha tem que ser o melhor possível. E o que é ser o melhor? Não é a maquininha que corta. É a maquininha que corta, pensa, agrega, chega em mim e fala, chefe, eu tenho uma dica aí, ó. Eu vi um treco errado aí, acho que dá para melhorar. E fala, pô, que é isso, cara? O cara tá trazendo mais insights, né? É isso mesmo. Eu quero alguém que me ache a caneta, cara. Entendeu? É isso mesmo. Eu não tenho caneta, não tenho lugar nenhum, desculpa, eu vou atravessar a rua, vou comprar uma Só bique. pra você anotar aí. Isso aí. E vou te dar a caneta aqui, entendeu? Isso é o tipo de gente que eu quero. Que foda, que foda. Foi um monte de insight assim que o pessoal que tá assistindo a gente aqui com certeza também deve estar com a cabeça explodindo. A gente tá indo pro final. Eu queria que você falasse 2 coisas pra gente. A primeira é como é que a pessoa te encontra, se ela quiser saber mais sobre o seu conteúdo, saber mais sobre o café com leite, sobre o cafezinho, sobre o Café Brasil. E a segunda, eu vi que você trouxe um livro né? ali. Fala um pouquinho desse livro aí. Tá, então, para me encontrar tem 2 caminhos. Bote Luciano Pires no Google, acabou. Se colocar no chat GPT, aparece também. Deve aparecer, acho que aparece sim. Não sei o que vai estar escrito, mas aparece. Ou então acesse mundocafebrasil.com, vai abrir um Linktree com tudo que eu tenho lá. Então ali, mundocafebrasil.com, Café Brasil é o nome do meu podcast, né? E o nome da minha empresa, Café Brasil Editorial. Então, mundocafebrasil.com, você acessa, ou então Luciano Pires no Google e tá feito lá. E esse aqui é meu 10º livro, recém-lançado, chama-se Merdades e Mentiras, Como se proteger da mídia que faz a sua cabeça. Isso aqui é o resumo de tudo que a gente falou aqui, cara. Eu escrevi um livro com base em 30 anos de pesquisa, eu sou um cara de comunicação, para entender o seguinte, cara, qual é o papel que a mídia tem, e quando eu falo mídia, eu não estou falando de imprensa só, a mídia, isso aqui que nós estamos fazendo é mídia, né? O WhatsApp é uma mídia. Então, que papel as mensagens que estão seguindo pela mídia têm para fazer a nossa cabeça? E o que aconteceu, cara? Nós estamos caindo em narrativa que nem loucos, cara. Tem um monte de gente desenhando um mundo para nós e fazendo a gente escolher coisas que a gente não quer, né? Nós estamos sendo levados a fazer escolhas que não são as melhores para nós. E pode ser na compra do produto, em votar em alguém, na escolha de uma música para ouvir, na escolha de quem é que eu vou acessar no YouTube. A gente está sendo carregado para fazer escolhas que não são as melhores para nós, muito menos para a sociedade. E aqui eu mostro todos os truques. O que é que eles usam, como é que eles fazem para te enganar. E com exemplos. Eu pego coisas que saíram na imprensa, na mídia em geral, coisas que saíram em propaganda, eu mostro aqui e falo, dá uma olhada, cara. Olha a técnica que o cara usou aqui para fazer a sua cabeça. E você nem percebeu. Então, Merdades sensacional. E Mentiras, cuidado Merdades com a mídia, e Mentiras. Esse é teu. Ah, caraca, ó. Que coisa boa esse aqui. Eu vou, de certeza que eu vou. gostar. Eu leio um livro por mês. Você vai Eu leio 10 páginas por dia. É legal. Por dia. 10 Boa. páginas por dia. Boa. No final do mês eu li um livro de mais de 300 páginas. Perfeito. Então, Isso aí esse aqui ser- vai entrar não vai precisar nem de um mês para na terminar minha ele, lista. não. Vai ser Esse legal. aqui, com certeza. Vai Cara, curtir. obrigado demais Abraço. por cara. ter vindo, ser sorte. parceirão da Motive. E esse foi mais um Motivecast. Esse é um oferecimento da Motive Ação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. E o nosso objetivo, novamente frisando com você, é te ajudar
a evoluir através de pessoas como o Luciano, com uma experiência de vida marcante, com um conteúdo que vai ajudar a você evoluir nos pilares mais importantes da tua vida, que é no pilar pessoal, no pilar profissional e no pilar social. E a gente se encontra no próximo episódio.